Então vamos lá, galera. Mais um vídeo aí com foco mais em Analytics, em engenharia de dados, engenharia de Analytics, para trabalhar com dados e grandes volumes de dados. A gente vai falar sobre uma ferramenta chamada AWS Lambda, desmistificar alguns conceitos e apresentar para vocês o que é essa Lambda que é muito falada e muito utilizada. Vamos lá. Antes, vou falar um pouco sobre mim. Eu trabalho há mais de 10 anos com dados e analytics, tenho a certificação da AWS, atuei em diversos setores do mercado, investimento, prevenção, fraude, logística, plano de saúde, enfim, investimentos. Atualmente eu sou focado em serviços financeiros e bancários e desenvolvo soluções que utilizam a AWS no meu dia a dia, que foi aqui a empresa que eu estou escolheu para utilizar. Poderia ser o da Google, poderia ser o da Azure, são ferramentas aí para se conseguir o mesmo fim, né, de engenharia de dados e analytics. Aí vai de contrato, de ferramentas que funcionam melhor em um e em outro. AWS Lambda. Nessa programação, o que veremos? O que é AWS Lambda, para que serve e onde utilizar. Será uma visão macro e será uma visão mais teórica. Não terá códigos, será bem conceitual. Então vamos lá. Lambda, o que é? Um artifício para rodar trechos de códigos, rodar aqueles scripts marotos que tem que rodar. Acontece alguma coisa, ele vai, roda o script, rodar determinado horário, ele roda alguma coisa. Então, aquele script na nuvem AWS, a gente está acostumado a rodar esses scripts em on-premise. Agendador numa máquina Windows, server no Linux, no Unix Based, e a Lambda permite fazer isso no ambiente da AWS. A Lambda, ela é serverless, é um serviço serverless, ou seja, você não tem que cuidar de um servidor, cuidar de uma máquina, de um EC2. Ele é como se fosse um serviço assim, que você configura e de acordo com a necessidade do script que está lá escrito, que você escreveu o que é para ele fazer, ele vai escalando e ele vai colocando mais recursos. E claro, quanto mais recurso, mais você vai pagar pelo processamento. Porém, se você for fazer esse mesmo tipo de escalagem, né, escalar elástica, a nuvem elástica tanto horizontalmente quanto verticalmente, numa máquina com servidores on-premises, o custo vai ser bem maior, porque você vai ter picos onde você vai precisar de um super servidor e depois vai ter vales onde vai ficar ocioso. Então, a Lambda, essa parte de auto-scale é bem legal, que ela vai fazer de acordo com a necessidade, vai implementando mais capacidade de processamento. Escala automaticamente e você paga pelo que usa. Então, se a Lambda não foi acionada, não rodou nada, você não vai pagar, vai ficar lá. E esses scripts, eles podem estar em Node.js, Python, Java, C Sharp, Go, PowerShell, Ruby. Então, é uma grande gama de possibilidades aqui. Eu sou nativo C Sharp, então pode fazer o seu Lambda em C Sharp. Eu gosto de Python, pode fazer em Python, isso é bem legal. E aí dá para transcrever também, refatorar scripts que você tem em outras linguagens e colocar numa dessas aqui. E colocar para o Lambda rodar de acordo com as regras que você tem lá no seu outro programinha, no seu outro trecho de código. Então, a gente falou anteriormente aqui o que é, né? Vamos falar agora para que serve. Falando sobre dados e analytics, no fluxo de dados, é como um intermediário entre um serviço e outro. Alguns serviços da AWS não conversam nativamente entre si, mas eles, por exemplo, você quer, quando acontecer alguma situação, envie uma mensagem para alguém. Como que você vai fazer isso? Porque às vezes esse serviço ele não conversa diretamente com o serviço que envia a mensagem. Então é aí onde que o Lambda entra. Ele faz essa cola, mas não é o glue. Né? Ele faz essa cola e, e é o script que você usaria em qualquer situação, por exemplo, dependendo da situação que o fluxo da sua carga entrou, do seu negócio, ele vai tomar uma decisão ou vai tomar outra.
que é enviar um e-mail que está tendo outlier ou enviar um e-mail que não está tendo outlier, ou acionar um outro serviço, ou desabilitar algum serviço, porque depende. E isso você consegue fazer com pequenos scripts Lambda, dentro da Lambda. Com base aqui, alguns produtos ou serviços da AWS não conversam nativamente entre si. Com uma Lambda, você pode fazer essa ponte de comunicação com base em gatilhos, exatamente. Por exemplo, nesse desenho aqui embaixo, a gente tem o S3. E aí eu posso falar assim, ó, toda vez que entrar alguma coisa nesse S3 específico, naquele específico, não no todos, mas naquele específico, eu quero que você mande um gatilho. Fale, ó, entrou coisa nova. E esse gatilho vai chamar a Lambda. Essa Lambda, o que ela vai fazer? Primeiro ela vai ver se esse arquivo está num layout adequado para seguir o fluxo normal do processo sem quebrar o processo no meio, porque se estiver fora do layout pode dar problema. E se tem algum outlier, por exemplo, está dentro do layout, mas tem uma volumetria que está muito a mais ou muito a menos, é o desvio padrão, enfim. Aí você pode fazer toda essa parte aqui na Lambda, se ela detectar, ela já vai e manda um e-mail, uma notificação ou um SMS para as pessoas interessadas que têm que tomar alguma ação. Então, a Lambda faz esse tipo de serviço, né? Como se fosse uma cola. Então, a Lambda serve para fazer esse intermédio aí. Outro ponto onde você pode usar processamento real-time, tá chegando streaming real-time, dados real-time, você consegue deixar a Lambda rodando para verificar alguma coisa. Processamento streaming, que antes aqui era um anti-pattern, tá? Antes usar Lambda com streaming não era legal. Agora já é aceitável, talvez tá até caindo na prova de certificação. E antes era um anti-pattern, né? Agora a Lambda já é capaz de rodar com o streaming chegando assim. E em ETL, em diversas situações de ETL, chega numa situação da sua carga que você vê que tem que acionar outro tipo de serviço para preparar um outro enriquecimento. Quando esse enriquecimento acabar, roda outra lambda que vai informar sua carga para continuar, por exemplo. Dá para fazer isso? E para substituir scripts agendados como ou do tanto fosse como no Unix, no on-premise, ou no servidor mesmo do Windows, né, server, coisas agendadas, você pode usar a Lambda para rodar aqueles scripts lá para chamar algum outro serviço. Aqui são alguns serviços da AWS que podem disparar gatilhos para chamar uma Lambda, para fazer uma Lambda rodar. A Lambda nada mais é que um scriptzinho que vai rodar. É interessante lembrar que a Lambda ela tem um timeout de 15 minutos. Então não dá para fazer um script muito pesado e grande, oneroso, porque senão a AWS derruba essa Lambda, porque entende que se demorou mais de 15 minutos, você precisa de outro tipo de arquitetura, outro tipo de solução. E também a Lambda ela vai escalando, né? Escalando. E aí tem a parte do custo também. Então, voltando aqui, os serviços da AWS podem disparar. A gente tem o S3, o Email Service, o Kinesis, tanto o Firehose como o Stream, DynamoDB, Notification, de fila aqui, SQS, enfim. Deixa eu ver o Cognito, que esse aqui é interessante. Se for ver, dependendo da autenticação da pessoa, a Lambda já vai e faz alguma coisa ou não ou desfaz alguma coisa. Isso é bem legal. Mas se falando de dados e analytics, temos essa parte aqui que é da ingestão, né, do Kinesis e do S3, que a gente pode colocar gatilhos para disparar toda vez que acontece alguma coisa que seja interessante, e já avisa, já faz algum outro processo, já armazena, já copia por Redshift, enfim. Então, é isso. A Lambda é basicamente essa parte aí.